Você sabia que existe um segredo na Bíblia que pode acabar com a escassez na sua vida e te trazer bênçãos abundantes? Hoje eu vou revelar o poder das primícias e como esse tema pode impactar a sua vida espiritual e material. Fique comigo até o final desse vídeo e eu vou mostrar para você como aplicar esse princípio na sua vida e ser tremendamente abençoado por Deus. Como vocês já viram, o tema desse vídeo é Primícias, o segredo bíblico para a prosperidade e bênçãos. Como o nome já diz, primícias, né? É a primeira parte de uma colheita, é a primeira parte da qual eu dedico para Deus como uma oferta de gratidão. E as primícias estão sempre destacadas na Bíblia Sagrada, eu até destaco aqui para você, se você puder daqui a pouco notar e ler depois o que está escrito lá em Êxodo 23:19, Deuteronômio 26, 1 ao 11, e também tem a referência que eu mais gosto, inclusive vou ler aqui para vocês, né, que está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Algumas versões vai dizer e com a primeira parte, que é a mesma coisa das primícias. Mas olha só a promessa que está aqui escrita, olha só. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso aqui representa prosperidade para a vida daquele que entrega as primícias ao Senhor. Olha só, encherão os teus celeiros. Isso aqui significa muita abundância. E transbordarão de vinho os teus lagares. Isso aqui é algo poderoso, algo grande. Isso aqui não é simplesmente uma quantidade que me sirva, mas é uma quantidade que vai abundar, que vai me servir e que eu vou poder servir também outras pessoas, ajudar outras pessoas, porque eu tenho em abundância. E quando nós olhamos lá para o Novo Testamento, nós percebemos a palavra primícia em um momento muito forte, né? Primícias em um momento muito forte, que está lá em 1 Coríntios 15:20, que vai falar que quando Jesus ali ele ressuscita dentre os mortos, né? Ele vem como a primícia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro ali que é ressuscitado dentre os mortos. E nele todos aqueles que morrem nele serão ressuscitados. Essa é a promessa que nós cremos como cristãos, é que um dia todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Então você percebe o poder da primícia. Jesus é dado como uma primícia dos que já dormem, e por ele todos aqueles que nele morrem são consagrados, são escolhidos, são separados e também ressuscitarão. E o que eu entendo com isso? O que esse texto quer dizer e o que eu entendo de primícias a partir dessa ideia é que as primícias representam a unção que resguarda toda a minha colheita e garante a vitória. Então, quando eu dou as primícias ao Senhor, eu estou consagrando as demais coisas. Quando eu dou a primícia de algo que Deus colocou nas minhas mãos, o Senhor vai abençoar o todo. Então, esse é o poder extraordinário das primícias e que você precisa urgentemente aplicar na sua vida. E aí então você me pergunta, como é que eu faço para aplicar o princípio das primícias na minha vida? É muito simples. Como eu já falei, primícia representa as primeiras coisas, a primeira parte. Então você pode, por exemplo, consagrar, olha só, você pode consagrar os primeiros momentos do seu dia ao Senhor. Você pode simplesmente consagrar o seu dia ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É você acordar cedo e ter o seu momento de consagração. Senhor, essa é a primícia do meu dia. Esse é o meu primeiro momento. Eu não falei com ninguém ainda, eu só me ajoelhei e eu estou entregando as primícias do meu dia a Ti em oração, em louvor, em leitura bíblica. E você vai perceber que essa atitude de entregar a primícia do seu dia vai fazer com que todo o seu dia seja abençoado. Vai fazer com que você receba livramentos nesse dia. Vai fazer com que você, mesmo que passe por luta, por prova, por dificuldade, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor te guia, o Senhor te renova. Porque você entregou a primícia do seu dia ao Senhor em oração, em busca, em leitura da palavra, em louvor. E eu anotei aqui também que você pode também dar como primícia um ganho financeiro. Pode ser uma determinada porcentagem, né, seja de um salário ou de um ganho, de um negócio da qual você esteja
participando ou que você tenha conquistado e você está muito grato a Deus e você quer expressar a sua gratidão a Deus entregando a sua primícia. Então, digamos que eu faturei um determinado valor no início, então eu retiro aqui esse valor para o Senhor. A minha primeira venda, por exemplo, é um exemplo. Posso entregar minha primeira venda ao Senhor, eu posso entregar, por exemplo, o primeiro rendimento do mês, uma porcentagem ao Senhor, o primeiro rendimento do dia, vai depender muito do seu negócio, do seu emprego, da forma que você ganha esse dinheiro. Mas existem pessoas, por exemplo, que falam: Senhor, o primeiro produto que eu vender, digamos que nesse mês, o valor eu vou dedicar para a tua obra, vai ser minha primícia, para o Senhor consagrar todo esse meu negócio, porque eu sou muito grato a Ti, Senhor, porque o Senhor me entregou essa bênção na minha mão. Então você vai estipular a sua primícia, sendo que tem que ser a primeira coisa, tem que ser o primeiro lucro, a primeira parte ou o primeiro momento. Você tem que fazer isso, é a primícia, e você vai perceber o quanto Deus vai abençoar todas as outras partes. Eu confesso que eu particularmente já em vários momentos percebi que no momento em que eu entreguei a primícia ao Senhor, o Senhor me abençoou de maneira poderosa. Negócios que eu entreguei a primícia ao Senhor, o Senhor abençoou. Situações que eu coloquei o Senhor, Ele foi me abençoando através das primícias. E teve um momento, infelizmente, que por várias questões eu esqueci de primiciar. E eu percebi que havia entraves, e eu percebi que eu precisava ali abençoar aquele negócio de uma maneira espiritual, consagrando, apresentando, orando ao Senhor para que todo entrave saísse da frente. Eu conheço várias pessoas que entregam as primícias e são pessoas prósperas. Eu lembro que há um tempo atrás, a minha sogra estava com algumas frutas dentro do carro e ela trouxe do sítio dela e eu perguntei: que frutas são essas? E ela falou: é a primícia de uma árvore lá, de algumas fruteiras que estão começando a dar os primeiros frutos. E eu estou trazendo, eu vou entregar para o pastor essas primícias, para o pastor como uma forma de ofertar ao Senhor e de gratidão a Deus. E aquilo, eu fiquei muito feliz, assim, eu achei aquilo muito lindo. E eu percebo que a partir daí Deus vai abençoando. As frutas vão continuar crescendo e sendo abençoadas. No Antigo Testamento, a gente percebe que o povo de Israel fazia muito isso também. Eles deixavam lá para os sacerdotes. Então, os sacerdotes, eles recebiam essas ofertas de primícias, que aqui representa a gratidão do povo ao Senhor diante das bênçãos que Ele tem dado. Há algum tempo atrás, inclusive, eu conheci uma pessoa que falou que começou a entregar as primícias do seu dia ao Senhor. Como é que era? Essa pessoa, ela não tinha um costume de orar, buscar o Senhor pela manhã. Então, essa pessoa, depois de um conselho, ela resolveu acordar um pouco mais cedo para tirar um período de oração, de leitura bíblica e para ouvir um louvor ali meditando no Senhor. E essa pessoa começou a fazer isso. E essa pessoa relatou algo muito interessante, que depois que essa pessoa passou a praticar isso, ela foi curada de duas coisas: ansiedade e procrastinação. Ela percebeu que ela deixou de procrastinar mais e deixou de ter também ansiedade durante o dia. Então isso é muito poderoso. A primícia do seu dia, a primícia dos seus rendimentos ao Senhor tem um poder espiritual de transformação muito grande. Então agora eu estou concluindo já esse vídeo falando sobre esse tema e eu quero dizer: primícias não é um ritual, um mero ritual. É só uma oferta de gratidão ao Senhor. É só uma maneira de eu mostrar minha gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. E eu gostaria que depois do que eu falei aqui, você experimentasse. Agora você pense aí: o que eu posso dar de primícia para o Senhor? Mas Senhor, já passou o início do ano, já passou. Você pode dar uma primícia do início do mês, você pode estar envolvido em algum negócio, entregar a sua primícia ao Senhor. Faça isso, experimente. Do seu dia também, do seu dia para todo mundo que está assistindo esse vídeo, do seu dia a partir, se você não tinha esse momento, você vai ter, e você vai ver o seu dia mudar. E também das finanças, de algo financeiro. Depois, onde é que eu oferto? Isso. Deixe a sua primícia na igreja onde você congrega, onde você participa. E se Deus tocar no teu coração para ajudar algum missionário, alguma coisa assim, Deus abençoe, mas o ideal é você entregar ali na sua igreja, onde você participa, onde você é cuidado, onde tem uma equipe que está cuidando de você, que está cuidando da sua família, da sua vida. O ideal é na sua igreja, mas se Deus te direcionar para algum missionário, para alguma missão, é bênção de Deus também. Mas não deixe de primiciar. E experimente. Todos que estão assistindo aqui, uma primeira coisa é primiciar o seu dia. A partir de amanhã, quando você acordar, você já vai
entregar a primícia do seu dia. E outra coisa é dos seus negócios, do seu financeiro, você vai ver algo que vai acontecer de espiritual na sua vida. E se você tiver ficado com alguma dúvida, eu gostaria que você comentasse a sua dúvida aqui nesse vídeo. Eu quero tirar a sua dúvida, eu quero ajudar você a compreender melhor tudo que eu estou falando aqui. E se esse vídeo também foi interessante para você, também deixe seu comentário aqui agradecendo, obrigado por esse conteúdo, ou então eu vou primiciar, ou então conte seu testemunho de primícia, que você primiciou e Deus abençoou. Conte seu testemunho, deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir você, eu quero ler o seu comentário, eu quero orar por você, eu quero lhe responder e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pegue o link desse vídeo, mande lá no grupo da sua igreja, no grupo da família, espalhe esse vídeo aí para que muitas pessoas possam assistir esse conteúdo também e que Deus abençoe grandemente você. Até o nosso próximo vídeo. Não é inscrito? Inscreva-se, deixe seu like e Deus te abençoe grandemente.